Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Ian Cameron, professor de História Moderna da Universidade Newcastle Upon, diz que por volta do século XII, muitos cristãos começaram a acreditar que um mau padre não pode genuinamente transmitir o que é sagrado. George G.B. Afirma: melhor que qualquer outro, Francisco tornava o evangelho presente no mundo na sua simplicidade. Este homem foi, com Cristo, o grande herói da história cristã e pode-se dizer, sem exagero, que o que resta hoje do cristianismo vivo vem diretamente dele. Afirma André Walsh: num mundo onde os saberes teóricos e práticos começavam a desempenhar um papel importante e onde as universidades iriam em breve constituir um terceiro poder, a par do sacerdócio e do império, existia espaço para uma ordem de doutores cuja função principal seria de transmitir aos outros as coisas contempladas. Então, para a gente falar hoje sobre as ordens mendicantes, temos aqui o Vitor. E boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite. Eu vou pedir que você se apresente, por favor. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Eu me chamo Victor Mariano Camacho. Eu sou graduado em História. Tenho mestrado e doutorado pelo FRJ. E também sou vinculado ao Programa de Estudos Medievais da UFRJ também. E durante pelo menos acho que uns 10 anos, mais ou menos. Acho que não chega a 10, mas uns 7 anos eu trabalho com mendicantes. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado. Bom, vamos começar então desse contexto, né? Antes, a gente falou aqui com o Bruno Shoa, né, do início das ordens, do início, digamos, do monasticismo, e aí nós não chegamos ainda nos beneditinos, né? Mas havia, então, essa ordem. Eu queria que você falasse um pouquinho que, mais ou menos, eles estão contrapondo uma sese de estabilidade a uma sese de mortificação, que tinham a ver com posses fundiárias. Queria que você falasse um pouquinho o que veio antes dos mendicantes, por favor. Bom, a gente tem que entender que, a primeira coisa, sempre deixo claro, é que vida religiosa não é algo só ocidental. A vida religiosa ela começa, na verdade, no Oriente. Né? E quando a gente fala de vida religiosa ocidental, como já foi colocado, ela começa nos mosteiros. Só que era uma realidade bem rural, né? A Europa ela foi se alterando, principalmente em termos de geografia, né, estruturas. E aí a gente vai ter lá por volta do século XI, século XII, principalmente século XIII, uma expansão, né, um crescimento das cidades. E aí essas ordens religiosas monásticas, elas não que elas estavam alheias a esse mundo urbano, até porque se a gente pegar historiografia, a gente vê que os monges pregavam, cistercienses, por exemplo, né? A gente fala dos beneditinos, mas os cistercienses foram uma das mais influentes que o Ocidente teve, né? Talvez ao longo de toda a Idade Média, né? Porque foi uma reforma. Né? A gente teve, no caso, Cluny, né? Depois Cister. E aí os cistercienses eles já pregavam nas cidades, eles atuavam nas cidades. Só que no final do século XII e do século XIII, a gente tem uma série de transformações no Ocidente, e eu vou elencar algumas. A primeira que eu já comentei, que foi o crescimento das cidades. A gente vai ter uma expansão urbana no Ocidente medieval. A gente já tinha algumas cidades antes, né, como Roma, uma cidade que permanece desde a antiguidade. Mas outras, elas vão, digamos assim, usa-se o termo renascimento urbano e comercial. Né? E aí, junto com isso, a gente vai ter também uma alteração muito grande em relação à própria religiosidade. Você tem no século XII, século XIII, que a gente chama de movimentos de vita veria apostólica. Quem trabalha com esse termo é André Boucher. E o que seria isso? Seriam, no caso, leigos que queriam também alcançar a perfeição, né, cristã evangélica. Porque até esse momento isso era restrito principalmente ao clero,
né, e as mulheres que, né, iam para a vida monástica, né, para a vida religiosa. Então, a concepção que você tinha até então é de que os leigos, por estarem entre aspas, no mundo, por estarem casados, etc., não alcançariam esse perfeição evangélica. E aí eles reivindicam, né, criam-se comunidades de leigos nesse contexto, né, querendo vivenciar um pouco essa perfeição evangélica. E aí, nesse contexto, a gente vai ter algumas comunidades que vão ser, inclusive, aprovadas pelo bispo diocesano, e outras que já vão ir um pouco para o lado do que a igreja chamava de heresia. Entender que heresia é um conceito que a igreja cria, né, de você tentar uma uniformidade religiosa. Né? O Ocidente, a igreja, nesse contexto aí, voltando um outro elemento que eu quero chamar a atenção, a igreja romana, o papado, etc., eles tinham como projeto, nesse momento, uma centralização religiosa, das práticas religiosas. Então, você já começa aí a estabelecer algumas normativas com relação ao casamento, com relação à confissão. E aí, você vai ter, nesse contexto também, os chamados grupos, entre aspas, heréticos. Eu coloco entre aspas porque eu digo, a heresia é a igreja que cria heresia. Né? Ela determina o que é um herege ou não. Vou falar um pouco mais sobre isso. Bem polêmico, inclusive. Vamos só começar mapeando, né? Porque, por exemplo, parece que haviam os padres, né? Os clérigos, né? Das cidades, é isso, né? E havia uma certa crítica, né? Parece que até um certo momento se pensava que o simples ritual, o simples procedimento garantiria uma espécie de graça divina, tal. Mas a partir de determinado momento começa a se cobrar uma pureza, uma moral individual, né? Queria que você falasse um pouquinho desses comportamentos dos chamados hereges, por exemplo, os cátaros, em busca de uma pureza maior, que vai remeter depois ao que a gente vai falar, né? Sim, então, como você mesmo colocou, né, esses movimentos heréticos, eles justamente criticavam a postura, inclusive, do clero. Né? Interessante que, no caso dos cátaros, você tem a questão do dualismo, né? Então, eles entendiam que tudo aquilo que era material era criado pelo mal, por um Deus mau, tudo aquilo que era o plano espiritual era de um Deus bom. Então, os cátaros, eles criticavam justamente esse comportamento do clero. Que nesse contexto aí, você tinha alguns problemas, como, por exemplo, a própria questão da concentração de riquezas, né, acumulação de riquezas por parte do clero, e também a questão sexual, né? Tinha-se essa crítica, embora já se estabelecesse um celibato, isso era uma recomendação, mas nem tanto digamos assim, uma imposição da igreja ainda. Né? O padre tem que ser celibatário, mas você não tinha uma sanção por parte da igreja ainda com relação a isso. Na verdade, eu acho que isso só vai acontecer depois da reforma protestante. Porque acho que na Idade Média isso meio que corre um pouco solto. Né? Você tem uma imposição da igreja no século XII, século XIII, do celibato, mas isso perpetua até a reforma. Né? Você tem casos, por exemplo, de bispos, né, que tinham concubinas, né, de padres, etc. Então, isso é algo que a igreja só bate martelo no século XVI. Então, os caras eles criticavam isso, eles criticavam esse comportamento do clero e por aí vai. E aí, ou seja, se você tem uma vida sexual, você é mais ligado à matéria, e eles pregavam um abandono, né, uma volta ao espírito. Interessante que, no caso dos cátaros, né, não sei se eu falo dos valdenses também, mas no caso dos cátaros, inclusive a igreja entra numa sinuca de bico, porque é aquela questão, o casamento é um sacramento que a igreja, né, estabelece, que prevê, inclusive, a questão da formação da família, né, da criação de filhos, que passa pelo ato sexual. Né? Então, como é que a igreja trata o ato sexual? Né? Sexo é pecado? Não é? Então, que tipo de sexo? Como é que a pessoa pode fazer sexo? Tudo isso era pensado por parte da igreja. E aí os cátaros criticavam o próprio casamento pelo fato de ter o ato sexual, né? Porque, de novo, a questão da matéria.
Então, e aí a gente continua falando um pouco sobre isso. Então, essa crítica que os cátaros faziam ao clero levou com que, inclusive, esses movimentos começassem a pregar. Tá? Então, esses movimentos ditos heréticos, eles pregavam. Interessante que eles traduziam o evangelho, algo que não era permitido na época, a tradução de textos bíblicos em vernáculo. Eles faziam isso justamente porque o povo não tinha acesso a textos bíblicos. Então, eles começam a pregar nas populações, né, por essa perfeição, etc. O caso dos valdenses é interessante por quê? Porque tem um livro, né, na verdade é um texto, é um artigo, né, esqueci o nome agora, depois eu posso indicar, está até aqui nos livros aqui, né? Depois eu vou achar. Né? Tem esse livro aqui chamado Inventar a Heresia, e tem um artigo nele que eu me esqueci o nome do autor. E quando eu li esse artigo, eu achei interessante, né, porque ele falou que, no caso dos valdenses, inicialmente eles eram um movimento ortodoxo. O bispo diocesano aprovou os valdenses na época, que era a diocese de Lyon. Né? Inclusive, eles chegavam a pregar com autorização do bispo. Só que quando um bispo da diocese muda, o clero da diocese passa a ver os valdenses de uma outra forma. Né? Até que eles conseguem, né, proibir que eles pregassem, e Valdo, ele se torna, vamos dizer assim, ele tem uma reação a isso, e eles acabam, de fato, indo para lá da heterodoxia. Queria que você falasse um pouquinho do Concílio de Latrão, por favor. O Concílio de Latrão, na verdade, houveram vários, né? Primeiro, segundo, terceiro, mas o quarto Concílio de Latrão talvez é um dos mais expressivos da Igreja, né, medieval. Inclusive, muita coisa que Latrão estabeleceu na época, né, até hoje, a Igreja que a gente conhece hoje, a Igreja Católica que a gente conhece hoje, em grande parte, ela surge em Latrão. Em Latrão, por exemplo, estabelece a questão da confissão, do próprio matrimônio, né, e uma série de dogmas que a Igreja até hoje ela preserva. O Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão, que no caso é o quarto, ele foi convocado por Inocêncio III, que foi um papa na época, também com grande projeção, bem expressivo. Ele convoca o concílio, o que tudo indica, é um concílio que reuniu grande parte de bispos do Ocidente. Pensar que naquela época já não era fácil, né? Viajar, né? Vamos pensar que o bispo deslocar, por exemplo, né, de uma região onde hoje seria talvez a França até Roma, né, não era algo muito fácil. Né? Então, um concílio que, para a época, né, foi algo assim, de um esforço muito grande. Porque você pensar, né, na comunicação de Roma com os bispos, né, dos documentos que foram produzidos e foram circulando, as atas do concílio são bem grandes, né, tem bastante coisa naquelas atas. Então, ou seja, é algo, é um concílio bem expressivo. E esse concílio de Latrão, ele inclusive ele determina, né, ele já determina o catarismo como heresia, já determina sanções contra aqueles que, porventura, aderissem ao catarismo. Inclusive, existiam nobres que, inclusive, chegaram a ser simpatizantes com o catarismo, nobres, né, mercadores, até porque, voltando a dizer, heresia é um movimento, naquela época, muito urbano. Né? Então, você vai ter muitos que vão, inclusive, aderir. A igreja ela estabelece sanções, como, por exemplo, confisco de bens, né, e por aí vai. Também nesse concílio, ela também determina já algumas sanções com relação aos judeus, né, que eles já tinham que andar, né, com algum tipo de extinção, né, isso já é estabelecido naquela época. Então, voltando sobre o concílio, é um concílio assim, bem expressivo. E o Inocêncio III, que é um papa, né, que eu volto a dizer sobre ele é um papa interessante porque, ao mesmo tempo que ele tinha uma visão assim, muito política, em vários sentidos, né, muito estratégica. Por quê? Esses movimentos que, aparentemente, à primeira vista, eram algo muito novo para a igreja,
ele observava, né, não reprova de cara, observava, em alguns momentos ele dava o seu aval para que eles continuassem, né, ele observava de longe e, se fosse o caso, né, se mantessem ortodoxos, era aprovado. Caso, né, muitos surgiram, muitos foram, acabaram nesse contexto, né? Mas eu queria, o concílio, então, a ideia do concílio é que já a própria igreja vê que precisa de uma centralização, de uma reforma, seria isso? Sim, e aí é interessante que quando a gente fala, a igreja nesse momento aí, ela passa, e aí tem o próprio livro, né, né, de Jerome Bachet, né, que é um manual de história medieval, ele fala um pouco sobre isso, né, de que até a partir de Sexto III, com Latrão, você já começa a usar o termo vigário de Cristo, atribuído ao Papa. Né, a gente tem que pensar que a ideia de que o Papa era o chefe da igreja como um todo, isso nem sempre foi muito claro, né, para os bispos, para a igreja em si. Né? Essa ideia de que o Papa é o chefe da cristandade, isso não estava claro. Isso é construído por meio do direito romano, né? Eles usam muito a Sagrada Escritura para poder construir esse discurso de que o bispo de Roma está acima dos outros bispos. Né? Porque até então, na verdade, o Papa é o bispo de Roma, né? É o bispo de Roma como qualquer outro bispo. Quando o Papa Francisco foi eleito, a eleição do Francisco, ele falou, né? A função do conclave é eleger um bispo para Roma. Na verdade, o Papa é o bispo de Roma, né? É um bispo como qualquer outro qualquer. Mas, nesse momento, você constrói essa ideia de que o Papa está acima dos outros dioceses. Né? Certo. Obrigado. Bom, então vamos começar com os dominicanos, né? O surgimento deles tem a ver justamente com os cátaros, é isso? Isso. Os dominicanos são uma ordem que surge a partir dessa demanda, né, sobre a questão da heresia. E aí é interessante, e aí vou falar um pouco, né, sobre isso, que a ordem, na verdade, né, ela teria começado nem com o próprio Domingos. Né? Ela começou com um bispo chamado Diogo, que era da diocese, eu não me lembro agora, esqueci. Eu acabei de ler isso hoje de manhã, impressionante como eu esqueci. Mas, enfim, voltando então, daqui a pouco eu lembro. No caso, o Domingos, ele nasceu em Castela, ele nasceu em Calabera, que hoje seria a Espanha. Ele teve uma educação voltada já, ele teve um letramento prévio na sua infância, e na juventude ele se torna, então, cônego. Cônego, né, cônego é o quê? É um tipo de religioso também, só que professa, ele adere à regra de Santo Agostinho. O cônego é isso. Né? Então, o que acontece? O Domingos, ele estudou em Palência, né? Se tornou cônego e foi para a diocese, que eu esqueci o nome, gente, impressionante, do bispo Diogo. E aí, no caso, esse bispo, ele teria feito uma viagem junto com o Domingos, né? Uma viagem, e aí nessa viagem ele teria tido contato, né, lá no sul da França, com os cátaros. Eles viram, no caso, muitos nobres, né, pessoas da elite, convertidos ao catarismo. E aí esse bispo, ele vê a necessidade de criar um grupo de pregadores. Né? Tem uma comissão papal, né? Inclusive ele vai chegar a chefiar, para pregar na região, né, do Languedoc, que é onde surgem os cátaros. Então, essa região, né, ela vai ser ali que começa essa ordem, né, vamos dizer assim, essa comunidade de pregadores. Só que o bispo, ele solicita ao Papa dispensa para poder pregar, só que ele começa a ser solicitado na diocese dele, porque ele era uma diocese na Espanha, né,
E, no caso, ele estava na França. Né? Então, começaram, então, a reclamar que ele voltasse para a Espanha. E aí ele morre. Quando ele morre, essa ordem inicialmente se dispersa. E aí, Domingos, ele volta para a Espanha, e aí ele consegue depois reunir um outro grupo de homens, para pregar, e eles, então, retornam, e surge então a Ordem dos Pregadores, que é aprovada no Conselho de Latrão, inclusive, que Domingos participa desse Conselho de Latrão, né? E depois é aprovada, definitivamente, pelo Papa Honório III. Tá? E então eles se dedicam já ao estudo, desde o início. Sim. No caso, os dominicanos... Olha, acho que o Vitor caiu aí. Vamos ver, daqui a pouco ele entra de novo. Vamos ver o comentário aqui, ó, do Elton. Boa noite para todos e todas. Gratidão, Afonso e Vitor, pela belíssima oportunidade de acompanhar a live de hoje. Muito obrigado, viu? Continuando, então. Então, os dominicanos, nessa ordem dos pregadores, né, a gente fala dominicano, mas na verdade é a ordem dos pregadores, né, eles se dedicam ao estudo desde o início. Por quê? Porque é uma ordem criada para pregar e para tentar converter os ditos hereges. A ideia era essa. Então, por isso é necessário a teologia, estudar a teologia, estudar para poder refutar esses ditos hereges. Então, desde o início, eles se dedicam ao estudo. Isso é uma ordem, inclusive, que se estabelece próximo de universidades. Né? Salamanca, Bolonha, Valência, é uma ordem que se estabelece próximo às universidades, porque esses religiosos precisavam pregar. Agora o diocese de Osma, Diogo de Osma, tá? Que fica na Espanha. Lembrei. Ah, que bom. Ficou apagando aqui da internet, que fez eu lembrar. Mas voltando. Vamos lá. Legal. Então, nós estamos, então, falando dos dominicanos. Então, era uma espécie de conversão pelo Logos, vamos dizer assim, né? Mas depois acabou tendo uma cruzada, foi isso? Sim, sim. No caso, os dominicanos, a ideia era uma conversão pela pregação, mas o próprio Inocêncio III, ele foi uma cruzada contra os cátaros, né? Parece que a tolerância não durou muito, né? Prega, mas já que não está dando certo, uma cruzada do Baver, né? Vamos acabar com esse povo. Estou rindo assim, mas eu acho que foi um pouco isso, né? Enfim. Certo. Vamos falar então dessa figura do Francisco, né? Que, como a gente viu o Dibi dizer, é a segunda pessoa mais importante na história da igreja, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, quem foi o Francisco e da pregação penitencial, que seria? Então, vamos lá. Para começar, quando a gente compara as duas ordens, o Domingos ele era clérigo. Domingos ele era padre, né, foi ordenado, etc. Francisco não, Francisco era leigo. Né? Ele era leigo. E aí, no caso, na verdade, ao que tudo indica, ele não queria criar ordem alguma. Né? A comissão de Francisco, ela começa, né, nasce a cidade dele, ele era filho de um mercador, e aí ele teria, então, né, o que as histórias, as biografias, né, que chama de agiografia. A geografia é a vida de santo, né? É um tipo de narrativa que fala da vida de um santo, só que tem todo o caráter milagroso, né? A questão do milagre, o apelo ao sagrado é muito grande. Então, você vê muitas vezes na vida de um santo, aparece o diabo, aparece anjo, aparece Deus, Maria, Jesus. Né? Então, o compromisso é com a edificação, não necessariamente com narrar, não é uma concepção que nós temos atualmente de história, você tem que narrar os fatos. Não, a ideia é edificar. Então, por isso, aparecem figuras sagradas o tempo todo. Então, nas geografias dele, ele teria tido uma conversão
quando ele esteve numa igreja, em Amiens, né? E aí ele teria, então, começado a reconstruir essa igreja, pelo crucifixo, teria, então, falado com ele, né? Teria supostamente falado com ele. E aí... Com ele, Francisco. Isso, com Francisco, né? Teria falado com Francisco. Ele começa a reconstruir uma igreja que estava lá, né, em ruínas, e depois começa a viver como eremita. Ele teria também tentado na vida religiosa beneditina, em um mosteiro beneditino. Né? Ele teria ficado um tempo lá, né? Não chegou a ser monge beneditino, mas não ficou muito tempo. Né? Ele, na verdade, ficou tentando, né, várias experiências, né, religiosas até a gente conhecer o Francisco, né, que a gente conhece. Então ele foi eremita, né? Eremita, na verdade, é quem vive, né, em lugares, né, afastados, em montanhas, em florestas. Né? Ficou o tema da religiosa beneditina, e ele começa a ter seguidores. Né? Na cidade que ele vivia, o modo de vida como ele estava vivendo na época começou a atrair alguns seguidores. Né? Eram jovens da cidade, também alguns mercadores. E aí ele então, né, ele se vê cercado de homens, né, vivendo como ele. Então, o que ele vai pensar? Bom, eu tenho que dar... Pode falar. Perdão, desculpa, mas só para lembrar que o pai dele era mercador, ou seja, já representa uma mudança. Ele não era um fazendeiro, não era um senhor de terras, Sim. né? Inclusive, o pai era mercador, e uma das questões que ele tinha aversão era justamente a acumulação de dinheiro. O que dizem parece que foi por conta dessa experiência que ele teve com o pai, que foi bem conturbada. Ele teve uma experiência com o pai muito conturbada, a conversa que teve com o pai. Não é à toa que tem, né, um episódio narrativo da vida dele que ele teria renunciado aos bens do pai, né? E teria então ido para a praça, tirado a roupa, né? Não sabe até que ponto, né? Isso é uma narrativa geográfica, voltando a dizer, né? Mas é o quê? Você vê, né, uma espécie de aversão ao dinheiro. Né? Tem aquele livro do Legoff, Idade Média do Dinheiro, que fala um pouco sobre isso. No século XIII, a gente já vai ter circulação monetária no Ocidente medieval. Esses mercadores, eles começam a acumular, você tem os banqueiros, né? Começa a questão dos bancos. E o Francisco, ele tem um pouco de aversão a tudo isso. Porque ele entendia que aquilo dali, né, tirava dos pobres e por aí vai. Então, voltando então, né, retomando. Ele então se vê cercado de homens que viviam como ele. Né? Então, no caso, ele se vê cercado dessas pessoas, né? E ele pensa, eu tenho que dar um jeito de aprovar esse pessoal, porque senão daqui a pouco a gente vai acabar como hereges. Né? Então, o bispo, na época, dá autorização a ele, e depois vai a Roma pedir autorização. Né? Tem toda uma narrativa, né, de que ele teria saído de Roma, de Assis para Roma, né, para poder pedir autorização do Papa, mas ele não foi, né, do nada. Provavelmente o bispo teria já recomendado ao Papa que ele estava chegando lá. Né? E aí ele, então, no caso, obtém a aprovação do Papa, não sei se terceiro na época. E aí, interessante que ele chama pregação penitencial. Pregação penitencial, que é a pregação na época, que não tinha um compromisso necessariamente teológico. Você tinha um tipo de pregação na época, que era uma pregação que era chamada sermão, que era um tipo de pregação mais erudita. Geralmente era feita, né, em latim. Era uma pregação mais voltada para os pares. Como assim para os pares? Né? Era quando o pregador, né, de repente pregava para bispos, para padres, né? Então, na Idade Média, a gente pensa que é uma sociedade da oralidade, principalmente. Né? Uma sociedade em que poucas pessoas escrevem ou sabem ler. Então, a fala, né, a exortação pública, ela tem um papel muito importante naquele contexto. E a pregação, a gente fala de pregação, a gente tem que pensar que pregação sempre... na minha pesquisa, quando eu fiz a pesquisa, eu falava que eu pensei que pregação fosse... O pregador era como se fosse um digital influencer. Ele queria curtidas, né? Ele queria, né, que o povo seguisse. O pregador, ele tinha seguidores, né? Então, as pregações eram um grande evento. Era divulgado antes que tinha um pregador que ia chegar e pregar na cidade. Era divulgado, o povo se reunia na praça para pregar. Né? Então, ou seja, só que a pregação desses frades era uma pregação mais simples, penitencial, ou seja, era geralmente em vernáculo,
era uma pregação muito mais voltada para a conversão. Vamos dizer assim, vamos colocar de forma bem grosseira. Convertam-se, né, observem sacramentos. Era uma coisa simples, você não tinha ali toda uma construção teológica, né, que depois muda, né, mas ela inicialmente era assim. Certo, interessante. Então, você está dizendo que os padres, vamos dizer assim, de modo geral, pregavam de uma forma mais em latim, mais para os seus pares, é isso? E essas novas ordens, elas vão para o povão, é isso? Vão, de certa forma, exortar uma purificação, uma sese? Mais ou menos isso, né? Voltando a dizer, os cistercienses pregavam também, né? Só que acontece, a igreja, ela começa a observar, e aí é interessante que essas ordens, e eu trabalho com pregação desde o mestrado, né? Ela vê que essas ordens elas vão ser justamente essa ponte entre essa igreja um pouco distante da realidade do povo, com as sociedades locais, com as cidades urbanas. Então, por isso, esses religiosos, eles pregavam, eles tinham essa pregação mais simples. Tá? E é interessante, Afonso, que eu chamo a atenção para isso, essa pregação, inicialmente, ela até é interessante para a igreja, inicialmente. Né? Quando a gente fala de pregação, inicialmente, não era só padre que pregava, podia também leigo pregar. Inclusive, mulheres também pregavam. Né? Pensar, por exemplo, uma monja chamada Hildegard de Bingen, ela pregava. Né? Ela também chegou a pregar. A gente pensa que só homem pregava, não. Também mulher chegou a pregar nesse contexto. Depois, agora o nono, o Papa que vai vir depois, que ele estabelece, só podia pregar o clero. Até então, a pregação era algo muito mais flexível. E aí, o que acontece? A igreja ela começa a exigir dos próprios franciscanos também uma pregação mais com o objetivo de promover esse embate contra esses hereges. Né? E é interessante que a heresia ela passa a exigir isso dos frades. E interessante também que começa a entrar outros tipos de religiosos. Você não tem mais uma ordem, né, uma comunidade como aquela de Assis, com alguns homens, né, alguns eram até letrados, outros não eram nem letrados, né, e você tem uma configuração, uma ordem que muda sua configuração totalmente. De uma ordem de leigos, que a maioria eram leigos, inclusive o próprio fundador, uma ordem cada vez mais clericalizada. Você tem uma ordem... Mas um segundo, falar. Francisco. Francisco, já sumiu, né? Vamos, porque, exatamente, você vai falar no seu artigo desse personagem, o Antônio de Lisboa, né? Que é um personagem que o próprio São Francisco vai chamar quando ele percebe essa necessidade, né, de um pouco de estudo. Queria que você comentasse um pouquinho dele, mas eu vou ler aqui um trecho do Bertrand Russell, História da Filosofia do Pensamento Ocidental, e ele vai dizer o seguinte, que essas ordens acabam sendo conhecidas justamente pela intelectualidade, né? Alberto Magno e seu discípulo Tomás de Aquino foram dominicanos, enquanto Roger Bacon, Duns Scotus, Guilherme de Ockham pertencem à ordem franciscana, que são grandes filósofos revolucionários, né? Suas contribuições verdadeiramente valiosas à cultura do período foram no campo da filosofia. E, por exemplo, no caso de Guilherme de Ockham, né, e de Duns Scotus, da ciência, né, também. Roger Bacon. Então, foi o criador do método indutivo, né? Então, queria que você comentasse essa questão. Quer dizer, essa necessidade do personagem do Antônio, suprir essa lacuna, e depois, como que dá... É uma espécie de guerra, né, entre clérigos e leigos que vai se configurando através do Papa e, na verdade, numa ordem que condenava o acúmulo de dinheiro. Como é que se deu essa transformação aí? Voltando aos dominicanos um pouquinho, como eu já falei, é uma ordem que isso era uma ordem que cultivava o intelecto e é uma ordem sempre voltada para o estudo, para a universidade, desde o início, né? Os franciscanos, os frades menores, né, que eles surgiram com esse nome, os franciscanos, isso não fazia parte da realidade deles desde o início.
né? Não se pensava, por exemplo, em estudar. Francisco, por exemplo, não deixou nenhuma orientação com relação ao estudo, mas também não deixou nenhum tipo de censura com relação a isso. E aí que é a grande questão, né? Quando essa ordem ela cresce, ela passa a ser uma ordem da igreja, né? Pensar nisso, que a igreja ela aprova essa ordem e ela também espera que essa ordem também colabore com ela. O papado espera isso. Então, como é que colabora? Tem que pregar, tem que saber teologia, né? E aí eles começam a se inserir nesse ambiente da universidade, né? E aí, como você mesmo colocou, é uma ordem que inicialmente não tinha, é uma ordem que tinha uma contradição, né? Tinha assim, não era uma contradição, né? Porque, na verdade, era um tabu dos frades a questão do estudo. Tinha que estudar, mas como é que você fazia isso sem romper com a questão, por exemplo, da pobreza, da humildade? Né? Como é que você fazia? Porque, na Idade Média, pensar, estudar exigia dinheiro, gente. Exigia bens. Um livro era caro. Né? O livro tem uma constituição que eles escreveram, né, que estabelecia, por exemplo, a questão dos livros, uso de livros. Não podia ser livro extravagante. Né? Pensar que tinha vários tipos de livro na época. Eu falo que eles usavam xerox, né? Como eu fiz minha pesquisa, eu falo que a regra fala, tem que usar, não pode ter, tem que usar xerox, como a gente usava na faculdade. Né? A xerox é mais baratinha do que o livro mesmo, né? Então, ou seja, então era uma questão a se resolver. E aí essa ordem... Parece que o próprio Francisco ele dizia que não se podia ter um livro pessoal, né? Porque você acaba chamando de meu. Não é uma coisa assim? Então, isso aí é uma narrativa, como foi, uma narrativa agiográfica. Né? E aí é interessante que a gente fala de agiografia, né? Existem, a geografia é um texto, né, sobre a vida de um santo, só que narra a vida de um santo, só que narra de diversas formas. Dependendo de quem fez, de quem produziu, de que grupo está inserido aquele texto, ela tem diversas nuances. Se for institucional, né, óbvio que não vai ter nenhum tipo de condenação a livro. Se for um texto escrito por um grupo mais dissidente, mais subversivo, aí vai ter uma condenação um pouco mais, né, com relação a livro, com relação à acumulação. Né? Então, tem vários textos na época, né, que condenavam isso. Né, de que noviço que tinha livro, que não podia ter livro. Mas a questão do livro é interessante, por quê? Porque os frades vão estabelecer posteriormente que os religiosos podiam ter livros, sim, para poder estudar, só que o livro não era deles. Olha que interessante, né? Se ele morresse, o livro ficava para a ordem. Né? Se ele fosse transferido, ele podia... o livro ficava na província dele. É muito interessante, né? Como a gente estava contornar essa questão do livro, né? Contornar essa questão do livro. Mas, enfim, é uma ordem que muda. Ela se vê obrigada a mudar em diversos sentidos, né, para poder atender o que a igreja queria. E o estudo é o principal deles. Né? E, de certa forma, os clérigos vão tomando, então, a ordem. O que acontece? Como eu falei, a ordem ela começa com uma comunidade de leigos. Quando a gente fala de leigo, na Idade Média, a gente tem que pensar o seguinte, que clérigo, na verdade, não era só o clero, também eram aqueles que eram letrados, né? Que sabiam ler e escrever em latim. O termo clérigo, né? Clerc, eu acho que em francês, ele diz que é aquele que sabe ler e escrever em latim. Então, ou seja, na ordem entraram homens com esse perfil, na universidade. E aí uma ordem que ela começa com leigos, ela passa a ser clericalizada. Porque esses clérigos, esses homens, né, intelectuais, esses padres, eles começam a assumir os principais cargos da ordem, de guardião, né, de ministro. O caso do Antônio, que eu não respondi, o caso do Antônio, interessante, que é o seguinte. O Antônio é um desses caras que entram na ordem com esse perfil. Né? O Antônio, pelo que indica, ele viu Francisco uma vez só na vida dele, não chegou a conviver com Francisco de forma tão intensa como outros religiosos. Ele conhece os frades menores quando eles passam por Portugal, a caminho do Marrocos, né? Porque eles teriam tido missões em Marrocos. E aí ele muda de ordem, ele era também agostiniano, como Domingos. Ele, então, vai para a ordem dos frades menores já com essa bagagem intelectual, né?
de teólogo que ele adquiriu, né, no caso, em Lisboa, depois em Coimbra. E aí ele vai ser um frade com esse perfil de clérigo. Tem uma carta escrita, muito controversa, né, que não sabe nem se Francisco escreveu essa carta, atribuída a ele, que pede que Antônio ensinasse teologia aos frades. Né? Eu acho que, de fato, Francisco viu que é necessário que os frades estudassem. Né? Porque, e aí tem vários textos sobre isso, o frade não estudar, não ter conhecimento teológico, podia ser confundido com herege. Né? Então, era preciso caracterizar. Uma das coisas, por exemplo, que o Papa faz quando os frades são aprovados inicialmente, o terceiro, é tonsurar. A tonsura é o quê? Aquele corte que a gente vê, né, que o clérigo, eu estou quase assim, é um corte que os clérigos faziam naquela época, né? Então tinha uma carequinha aqui no meio e os cabelos aqui em volta. Se tiver os filmes aí do Nome da Rosa, a gente vê, né, esses caras aí, esses cortes que eles tinham. Então, no caso, eles caracterizaram o clérigo. Ó, esse cara é da igreja, ele é ortodoxo, ele sabe teologia. Né? Então, isso era necessário também naquela época. Os frades também tivessem conhecimento teológico para poder, então, ser vistos como homens da igreja. Mas você estava dizendo, então, que a tonsura era uma forma de provar que ele era uma tatuagem oficial, um selo. Mais ou menos isso. O hábito é a tonsura, mas o hábito também era... você tinha vários tipos de hábito também, os hereges também davam hábito na época, uma vestimenta. Mas era importante demarcar, né? Então, distinguir de outros grupos da época. Certo. Nós estamos, então, falando, né, dessa ordem dos dominicanos que deu origem ao São Tomás de Aquino. Acho que a gente podia falar um pouquinho dessa figura, apesar de que não é nosso tema hoje, mas porque ele realmente trouxe Aristóteles, né, que antes era considerado ligado ao averroísmo, havia toda essa questão do averroísmo, e ele traz um Aristóteles meio neoplatonizado, que a gente já comentou aqui, que tinha influências árabes, mas que ele meio que cristianiza. Queria que você falasse dessa figura dominicana, por favor. Tomás de Aquino, eu, na verdade, trabalhei muito mais com Boaventura, né, que ficou contemporâneo dele, né, eram os dois mestres, né, na Universidade de Paris. Né. Tomás de Aquino, ele é uma figura interessante, como você colocou, pela contribuição que ele teve com a questão da teologia, da filosofia. Ele escreveu, né, a Suma Teológica, né, que é uma grande obra que ele escreve, né, em vários volumes que ele escreve. E aí, como você colocou, ele traz essa questão do método, né, a questão do aristotelismo, que de fato era condenado até então pela própria universidade. Porque o que acontecia, né? Condenado pela teologia, porque se pensava, né, de que a teologia ela deveria ser pura, sem nenhum tipo de influência, né, vamos dizer assim, filosófica. A teologia, ela exige a partir da Sagrada Escritura. Só a Bíblia, né, dava a base para a teologia naquela época. E Tomás de Aquino, ele traz justamente, ele rompe um pouco com isso, porque ele já traz nesse contexto, né, esse método aristotélico para a teologia. Né? É interessante que ele tenta dar uma espécie de lógica, né, para aquilo que é sagrado. O Boaventura, ele também, né, eu estou um pouco do meu lado, né, minha sardinha. Boaventura, ele também vai ser a contribuição dele, naquele contexto. Ele vai escrever também várias obras naquela época, né? Ele escreve, inclusive, uma teológica, mas uma chamada ópera omnia, que ele vai trabalhar também com teologia. Então, ou seja, ele também vai, inclusive, alguns dias que ele chega a propor um pouco de humanismo no que ele trabalha, né, no Boaventura, antes do Petrarca, inclusive. Ele também é dominicano. O Boaventura, ele é franciscano. E ele vai se contrapor no início ao São Tomás? É interessante que, sim, os franciscanos eles tinham um pouco de resistência com o uso da filosofia. Mais interessante que os dois, eles depois acabam, né, você vai ter uma grande contenda entre
Paris, né, entre os chamados, entre os mendicantes com os seculares. Uma contenda assim bem famosa, né, que a gente chama medieval. Por que acontece? Vamos pensar, né? Os mendicantes eram religiosos, né? A ideia de religião na universidade era muito nova na época. Você não tinha, né, a ideia de religioso, né, de religiosos. Por exemplo, teria uma cátedra de teologia, uma cátedra de estudos. E eles assumiram cátedra de teologia em Paris, em Bolonha, na Universidade de Vila Nova, Salamanca. Então, ou seja, assumiu cátedra de teologia, e aí em Paris você vai ter uma grande disputa, uma contenda, porque os seculares eles vão criticar os mendicantes. Eles vão criticar a forma de vida que eles tinham, porque, na verdade, o que acontecia? Você tinha religiosos que até então não estavam nesse meio universitário e que, de uma hora para outra, eles tomam, né, eles têm uma influência tão grande que esses seculares começam a questionar. Pô, esse cara tinha que estar, né, no mosteiro, como o outro lá, fazendo aqui na universidade. Né? Também outra questão também, né? Os mendicantes também furavam greve. Interessante isso, né? Teve uma grande greve, né, em Paris, né? Uma greve que foi feita, né? Em Paris, os mendicantes furavam greve, furaram a greve. Outro problema também, né? E também uma greve de padres. Uma greve, não, uma greve de universitários, de mestres universitários em Paris. Houve uma greve em Paris de mestres, né? Só que os mendicantes furaram a greve. Né? Porque, na verdade, a universidade, a gente pensar que a universidade, embora fosse, né, uma instituição eclesiástica, ela sempre reivindicou autonomia. Vamos colocar como hoje, mais ou menos, no Brasil está vivendo. Né? É uma instituição autônoma, pela Constituição, mas sempre está tentando intervir na universidade, interferir, né? Mas naquela época também tinha a mesma questão, né? Uma instituição eclesiástica, mas eles sempre buscavam autonomia, né, em relação à pesquisa, ao que se ensinava, por aí vai. E os mendicantes, de certa forma, eles eram uma espécie de olho do papado nessa instituição. Né, porque o papado, ele dava para os mendicantes, acho que era algo assim muito complicado, né, eles podiam lecionar teologia sem se tornarem, por exemplo, sem estudar uma etapa. Porque naquela época, você poder ser mestre, tinha que estudar artes, era um outro curso anterior, como se fosse um mestrado, se era doutor. Eles podiam dar aula de teologia sem fazer as artes anteriormente. Então, eles pulavam etapas. Então, começou a ter uma crítica muito grande aos mendicantes por isso. Vitor, vamos colocar aqui a pergunta, muito obrigado. Vamos colocar a pergunta da Isabela. Você poderia falar um pouco sobre os desafios em se trabalhar com fontes hagiográficas? Como se trabalhar com história, né, de ordens religiosas e dos santos de forma objetiva? Porque até pouco tempo atrás, quando eu fiz história, não era muito valorizado, né? Depois eu acho que mudou um pouco. Então, vamos lá. Né? Quando a gente fala de Isabela, eu gosto de uma amiga minha, só se viu uma vez só no aeroporto, no evento, mas até hoje eu tenho contato com ela. Enfim, vamos lá. Quando a gente fala de hagiografia de vida de santos, de fato é algo para o Brasil até bem novo. Eu não digo só no Brasil. A gente tem um laboratório, né, os medievais, na UFRJ, né, no PEN, né, tem a Geografia e História, né, que eu faço parte. Tem outros no Brasil, outros laboratórios que trabalham com a geografia, né, a geografia mendicante, geografia beneditina, que tem várias geografias. Interessante que a gente fala da geografia, de fato, é o seguinte, que até o século XX, vamos falar a verdade, até o século XX, né, não se entendia esses textos hagiográficos como uma documentação. Como eu falei, são textos, né, essencialmente com apelo milagroso, com apelo, né, sagrado, sem necessariamente um compromisso em narrar fatos históricos. A concepção de história que se tinha até então, de documentação,
era só aquilo, né, que fosse escrito, né, em gabinetes em oficiais, documentos oficiais. Então, esses textos, inicialmente, não eram considerados como documentação para estudar a Idade Média, porque não trazia, entre aspas, a verdade, né, a ideia de verdade. Né? Vou colocar aqui, muitos historiadores até hoje pensam assim, né? Nosso meio, né? A ideia de verdade. Então, não se pensava que isso era uma documentação. E aí, óbvio, os análises vieram, né, com essa revolução, né, com essa nova forma de pensar documento, de pensar fonte. E aí, Escola dos análises, né? Tá falando da França. E como eles vieram com essa nova forma, vários tipos de vestígio passaram a ser, né, também considerados como fonte, como documentação. E a geografia, inclusive, porque a geografia ela traz, na verdade, né, representações, ela traz questões culturais daquele momento, daquele período, e dessas ordens, por exemplo, ela traz, nessas ordens, concepções, de mundo, né, da instituição, inclusive. Né? Por exemplo, tem uma geografia, eu vou pegar aqui, tá bom que a gente está com a biblioteca perto, que a gente pode pegar os livros aqui. Né? Esse aqui é um dos mais famosos, né, que a gente pode chamar, vamos lá, visualizar aqui, agora sim, né? Que é a chamada Legenda Áurea, né, de dominicano, Jacopo de Varazzi. Isso aqui, na verdade, é um legendário, né? Tem várias geografias aqui nesse livro, né? Que na época teve uma circulação muito grande no Ocidente. Dizem que foi tanto quanto a Bíblia na época, né? E era um manual, né? Na verdade, essa Legenda Áurea, ela era para pregação, né? Porque quando os frades iam pregar, eles tinham que vão pregar o que hoje? Vão pregar sobre o quê? Então eles lançavam mão, por exemplo, de Vida de Santos. Vamos pregar hoje sobre o São Jorge, né? Vamos lá. Quem que fala da Legenda Áurea? Fala sobre isso. Eles iam lá, consultavam e pregavam a partir do que estava escrito naquele texto. Né? Então, ou seja, é um manual de pregação para pregação, mais ou menos isso. Né? Então, ou seja, são textos muito ricos para se trabalhar com esse período. Né? Eles trazem várias questões culturais, como eu já falei, né? Questões sobre a igreja romana, sobre essas ordens, inclusive. Né? Então, tem vários textos geográficos que a gente pode ter acesso de forma muito fácil. Né? Tem até um historiador, não sei se ele não é aí do Rio de Janeiro, que ele trabalha a questão do roubo dos santos nas histórias, né? E a partir disso a hierarquia, né? Porque há uma punição diferente para o rico, para o pobre e tal. Mas nós estamos quase chegando no fim, Vitor, e eu vou te pedir que fale um pouquinho da Inquisição, porque no fim acho que teve uma participação dessas ordens. Quando a gente fala de Inquisição, ela começa com Gregório IX. Né? Tem início com Gregório IX, ele é o Papa que estabelece a Inquisição. Quando a gente fala de Inquisição, na verdade, é o quê? Você estabelece que a heresia passa a ser um crime. Né? Torna-se, então, um crime. Então, você cria um processo jurídico que vai julgar aquele criminoso na época que era o herege. Então, o que acontece? É interessante que essas ordens, os dominicanos principalmente, porque quando a gente fala de Inquisição, isso é muito dominicano. A gente vê todos os filmes desse período, Nome da Rosa. O Nome da Rosa, né, acho que é um dos... A gente fala disso, a gente sempre usa o Nome da Rosa, né? Quando a gente fala de dominicanos, você sempre o Nome da Rosa. Inclusive, eu gosto muito do livro, do filme, que me levou a essa pesquisa que eu faço hoje. Então, acontece... A gente isso é muito com o dominicano. A gente sempre vê a Inquisição dominicana, mas também os franceses também participaram da Inquisição. Então, o papado, os mendicantes, eles vão ser o colaborador, como colaborar muito com a Igreja Romana nesse sentido. Eles se colocam como colaborador desde o início, né, quando são aprovados, até a Inquisição. Né? Então, ou seja, os dominicanos, no caso dominicanos, a ideia era extirpar a heresia.
Então, cara, já que tem que tipo a heresia, então, já que pregação não deu jeito, então vamos partir para a Inquisição. Estamos pregando aqui, o povo não se converteu. Se não se converteu, então agora a gente parte para a Inquisição. Que é um herege aí? Você chamava o cara, ou a mulher, nesse caso, e tinha um processo, né? Tinha todo um processo para, no caso, ver se ele era culpado. Né? Interessante, a Inquisição, você não tinha nem advogado, né? Você tinha só o inquisidor, né? Era aquele que te acusava, né? E você falava, né? Torcia para que ele aceitasse ou não. Mais ou menos isso, né? Era uma denúncia feita, né? Um pouco, quase como no Brasil está acontecendo, né? Uma simples denúncia, o cara é preso, né? Denunciou, nem averigua, né? Tem uma denúncia lá, uma delação, o cara é preso, fica um tempo preso, tem o rolo processo, né? Era como naquela época, né? O cara podia ser preso, perder os bens e rolar o processo do cara. Ele podia, no final, ser morto, condenado ou não. Mas essas ordens, elas participaram ativamente, dominicanos principalmente. A gente está, por exemplo, Torquemada, né, que é um inquisidor dominicano, Bernardo Gui, o nome da Rosa de novo, né? Humberto Eco e Sean Connery, que agora, né, ambos, né, não estão mais entre nós. Mas, enfim, a gente sempre pensar nisso, né, de que eles tiveram esse papel, né, importante. Os dominicanos, por exemplo, eles têm até um santo, que é inquisidor, que é o esqueci o nome do santo. Esqueci tudo, gente. Mas tem um santo, São Pedro. Pedro Marte, né? Ele tem um santo, é um inquisidor, né? Que os dominicanos têm como Marte, porque foi morto por hereges, né? Por cátaros. Então, eles têm ele como Marte, então, são ordens que tiveram essa influência muito grande. Porque a gente viu lá no início, né, que, de certa forma, o papado conseguiu dirigir para alguns objetivos que eles tinham, né? E é também bem interessante de ver que, por exemplo, no caso dos cátaros, no início não havia muito um manual, ou acho um procedimento, né? Então eles matavam a cidade inteira, destruíam a cidade inteira. E depois começa a ter um certo procedimento, pelo que eu entendi, né? Mas para isso você tem que ter uma clareza teológica, tem que ter um conceito definido, né? Tem que ter um procedimento mesmo, né? E aí começa a focar no indivíduo, é uma coisa bem interessante, né? Bom, então temos aí então todo esse cenário, né? E eu queria que você falasse, só para a gente concluir, qual que você acha, então, que foi a influência que eles tiveram, o papel que eles cumpriram na igreja, e o que eles trouxeram de novo para nós? Bom, vamos lá. Uma coisa que esses religiosos apelaram bastante, né, foi para a religiosidade popular do povo. Né? Inclusive, algumas práticas católicas que até hoje existem, por exemplo, o terço, né? O terço, por exemplo, é uma prática que dominicanos introduziram. Né? Então, eles valorizavam muito a piedade popular. Foram ordens, né, que investiram muito, né, nessa religiosidade muito mais, no caso, urbana, né, com a questão de culto a santos, culto a relíquias, a santuários. Né, eles investiram muito nisso, né, até porque isso dava para eles projeção, dava para eles arrecadação, obviamente, tudo isso, né? Então, são ordens que investiram muito nisso. Os franciscanos, por exemplo, eles têm vários santuários de Francisco, no caso, em Assis, e de Pádua, né, que é de Santo Antônio, em Pádua, na Itália. São dois santuários que, até hoje, eles têm muitos peregrinos. Então, ou seja, eles investiram muito nesse culto aos santos, né, tanto que escreveram textos geográficos, né, muitos fraternizados. Os franciscanos, inclusive, Francisco foi um dos que introduziu no Ocidente o presépio, chegando perto do Natal aí, né? Francisco foi um dos que introduziu o presépio, né? Na narrativa geográfica, né, que aparece lá, ele teria, né, feito uma celebração de Natal, né, na cidade de Greccio, que fica na Península Itálica, na Itália, e ali encenou o nascimento de Jesus. Ele encenou lá, no presépio não é o presépio que a gente tem lá de imagem, mas uma encenação,
né, e que aconteceu lá, né, o nascimento de Cristo. Então, ou seja, é uma devoção também muito católica que nós temos até hoje. Né? E também eles introduziram, como eu já falei, a questão da questão da teologia, né? A inovação teológica nas universidades. Né? Então, é interessante como essas ordens elas começam, né, principalmente franciscanas, começam com um objetivo e terminam, né, de uma outra forma. Não que terminam, até hoje existem. Né? Quando eu falo sobre isso, sempre coloco fotos deles atuais, para o povo ver que ainda existem, ainda estão aí. Né? Sempre procuro fotos atuais, né, desses religiosos. Aqui, ó, tem, eu falo, tem casa dominicano aqui, tem franciscano lá. Né? O povo vê que ainda existem. É algo da Idade Média que até hoje está entre a gente, até hoje existe, né, no mundo como um todo. Então, como eu falei, né, no ensino, na universidade, né, na ciência, a gente pensar que esses religiosos não se dedicaram só à teologia, também se dedicaram às ciências naturais naquele contexto. Né? E vamos pensar também a questão política. Né? Esses religiosos aí, a gente tem que falar sobre isso, eles tinham grande influência nas cidades. Eles chegaram a interferir nas políticas urbanas, especialmente na Itália. Eles tinham muita influência, né, no caso, entre o poder régio, entre, no caso, os reis, entre a nobreza, entre os poderes urbanos da Península Itálica. Então, ou seja, são ordens que têm uma influência também política muito grande. E só para fechar um pouco com a questão da Isabela, que eu não respondi tudo, né, como é que eu trabalho, né, com essas fontes? Como é que a gente trabalha, né, com a geografia? A gente tem que trabalhar, eu pessoalmente trabalho com a geografia, mas trabalho com outras documentações também, dando um suporte. Então, eu leio geralmente normativas, né? Geralmente eu trabalho muito com normativa e geografia. Porque o que eu pesquiso, na verdade, que até eu fiz, é ver como, de certa forma, o documento normativo interferiu na geografia. Como, de repente, a normativa, de alguma forma, né, influencia na legenda geográfica. Né? Então, a gente pode, hoje em dia, conseguir a geografia na internet. Né? Não precisa de você comprar, você consegue legenda áurea, hoje em dia, pela internet. Consegue a geografia praticamente pela internet. Né? Você consegue baixar. Então, não é difícil, né, você trabalhar com história medieval. Não é difícil no Brasil. A gente pensa que o Brasil não tem como, tem que viajar para a Europa, né? Mas para a Europa é bom, não precisa viajar para a Europa para trabalhar medieval, não. Você consegue trabalhar aqui no Brasil, né, com documentação que a gente consegue aí de várias formas. E a internet dá bastante nisso, a internet, né? Viva a expansão da universidade pública. Isso, né? aí. Bom, queria que você deixasse aí uma dica, se você tem dica de filmes, de livros. Vamos lá, de livro tem várias dicas, né? Então, tem um livro chamado Francisco de Assis, O Santo Relutante. Não me lembro o nome do autor agora. Mas é bem interessante. Tem outro também chamado da Chiara Frugoni, também Francisco de Assis. Acho que tem traduzido para a Pé das Letras, né? Tem livro também sobre isso. Tem filme, né, sobre esse tema. Tem Irmã Lã, que é um filme muito antigo, da década de 70, um filme meio hippie, né? Ele está muito a questão da questão do meio ambiente, né? Inclusive, uma questão interessante falar de Francisco, a gente pensa logo com a questão da ecologia, né? Nós temos muito a questão da ecologia, mas ele não, é uma questão muito mais contemporânea, né, que se colocou para ele. Isso vem muito mais com a questão ecológica, né, que a gente tem atualmente, com esse apelo, né, com o debate sobre ecologia. Porque ele fundou o Partido Verde, não é isso? Oi? Francisco fundou o Partido Verde. É o que dizem que foi isso, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a documentação, acho que a gente vê aqui a ideia da criação, né, de preservar, é bem diferente da questão contemporânea, porque a gente hoje em dia pensa em ecologia uma questão de sobrevivência. Se o homem não preservar o meio ambiente, vai morrer. A gente depende da preservação desses biomas, né? Então, o debate que hoje em dia se faz é sobre isso, né? De como a gente tem que preservar, porque se a gente não preservar, a gente morre. A gente não consegue sobreviver nesse mundo
né, porque cada vez mais está quente, né, cada vez mais tem menos água, né, tem conflitos aí no caso, por várias questões aí, por vários recursos naturais, então assim, isso não aparece no que ele escreve, no que ele falava. É muito mais uma exaltação da criação, né, da criação de Deus e por aí vai. E que, de certa forma, se contrapõe aos cátaros, né? Só para voltar ao nosso início, né? Exatamente. Né? Um santo que exalta aquilo que é material, né? Aquilo que é a natureza em si, vai contra os cátaros, exatamente. Né? Porque tudo aquilo que é material seria feito pelos Deus mal, né? Você tinha falado de um filme, mas eu não entendi bem qual é. Irmão Sol, Irmã Lua, tem esse filme. Tem um outro mais recente, italiano, que é chamado, acho que é Francesco de Assis. É bem legal também, esse outro filme. É que está a grande questão. Dominicanos tem pouco. É a grande questão. Eles não foram muito populares aqui no Brasil. Né? A gente não tem muito. Quem mais se expõe foram os franciscanos mesmo. Né? Vieram já com Pedro Álvares Cabral, aqui de Coimbra, na primeira vez do Brasil, que foi o franciscano. Né? Então, eles, desde a época, desde 1500, eles estão aqui entre a gente tem mais. A gente tem muito mais visível eles do que os dominicanos. Também vieram para cá, mas eles são muito mais em outros países, como, por exemplo, países, né, de colonização espanhola. Né? Eles têm muito mais presença, até porque eles são muito mais fortes, né, na Espanha. Né? Na Espanha, dominicano, eles são bem presentes. Eu sei, né, esse Montevidéu tem muito dominicano, né? Mas eles têm mais presença na América espanhola do que na América portuguesa. Certo. Vitor, muitíssimo obrigado. Você é uma simpatia. Muito obrigado, viu? Obrigado. E agradeço muitíssimo. Agradeço a todos que participaram aqui, todos que fizeram perguntas, comentários. Deem uma olhada aí no canal, já temos acho que 160 vídeos aí. Quem quiser apoiar o canal também, temos um Apoia-se aqui, quem quiser pode ajudar. Deem uma olhada nos links que a gente deixa aqui da Amazon, também é uma forma de ajudar o canal. E, Vitor, não sei se você quer deixar uma mensagem aí de Natal. Bom, eu acho que eu agradeço pelo convite. Eu acho que esse canal é muito importante para a divulgação científica. Eu acho que esse formato engessado da universidade, ele tende cada vez mais a ficar na universidade somente. Com a pandemia, a gente, né, criou novas formas de comunicar com o público, né, e pensar, principalmente, como é que a nossa pesquisa pode ser, né, no caso, debatida, ser divulgada. Isso é importantíssimo. Eu sou professor da educação básica, eu sou professor, dou aula para sexto ano, para sétimo, oitavo, nono ano. Também dou aula para graduação também, né, dou aula para graduação. Dou aula para todo mundo, né, para graduar desde o sexto à graduação. E, assim, como a gente, né, deve cada vez mais tentar dialogar com o grande público. Né? Entender que o conhecimento tem diversas formas de conhecimento, não tem só o conhecimento acadêmico. Tem conhecimento também, conhecimento de outras formas, né? Sempre falo, não, eu tenho conhecimento acadêmico, mas você poderia ter conhecimento, né, de costura, conhecimento, né, de mecânica. Eu não conheço mecânica, eu não conheço culinária, você tem esse conhecimento que eu não tenho. Então, que as pessoas entendam, né? A gente possa divulgar esse conhecimento, né? E agradeço ter acompanhado alguns vídeos do seu canal, também. Achei bem legal alguns vídeos que eu já assisti, que eu estiver acompanhando. E parabéns pelo trabalho. Puxa, muito obrigado, viu? E só para você ter uma ideia, ontem nós falamos de gnosticismo, né, com o professor Cláudio Willer, e 130 pessoas viram. Então é legal, né, ver muito gnosticismo tão complexa, né? Vitor, uma boa noite para você. Agradeço a todos que assistiram. Muito obrigado. E, pessoal, amanhã a gente volta com budismo e estoicismo, viu? Que tem um pouco a ver, né, com o nosso modo zen aí. Semana tá legal, né? Começa o gnosticismo, vem com mendicante, agora volta pro... Vamos lá, né? Vamos para o Oriente. Muito obrigado, Vitor. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite.